Eu estou indo a Paris em busca de uma relíquia. Um instrumento de tortura que foi perseguido como um tesouro sagrado pelos reis franceses na Idade Média. E eu só termino essa minha jornada hoje depois de contar para você a história da coroa de espinhos que os romanos colocaram em Jesus. E até o fim desse vídeo você vai saber onde ela está. Essa relíquia guardada com imenso cuidado aqui na França. Do alto da cruz, a cabeça do mestre que falava de amor desabou. Tombou sobre seu próprio ombro. A morte do corpo chocou aqueles que seguiam aquela alma iluminada e deixou, além do luto, muitas questões sobre o futuro. Como continuar semeando os ensinamentos do Mestre? Como continuar sua palavra e, acima de tudo, a existência que todos ali tinham certeza de que era uma existência divina? Só as palavras de Jesus já bastariam para mudar a história da humanidade. Seriam os sólidos pilares sobre o qual se ergueria uma nova religião. Mas com o passar do tempo, os cristãos foram entendendo que era cada vez mais importante estar fisicamente perto de Jesus. Como fazer isso? Bom, existiam duas maneiras. Uma era peregrinar a Jerusalém, outra era tocar em alguma coisa que tivesse ficado em contato com o corpo do Mestre. Na Idade Média, os europeus decidiram fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Começaram as cruzadas para retomar a Terra Santa, que tinha sido conquistada pelos muçulmanos, e foram atrás de cada uma das relíquias relacionadas a Jesus. Por definição, relíquias podem ser corpos humanos, partes de um corpo, ou objetos pessoais relacionados a personagens históricos ou religiosos vindos de um passado longínquo. O cálice da Santa Ceia, pedaços da cruz de Jesus, o santo sudário e o pano com que os discípulos envolveram o corpo do Mestre. Em tese, um instrumento de tortura não se encaixaria nessa definição. Mas a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus esteve com ele até seus últimos instantes. Até mesmo quando, pouco antes de expirar, ele falou com Deus pela última vez. E segundo uma tradição, a coroa de espinhos está aqui em Paris. Eu já vou contar. Está gostando da nossa jornada infinita? Está curtindo? Quer continuar viajando o mundo com a gente? Aproveita para se inscrever no nosso canal. E se você quiser se tornar membro, entra para o clube Além da Jornada, já tem muita gente participando. E, aliás, quer estudar comigo? Vem conhecer os nossos cursos no rodrigoalvarez.site. Agora vamos falar da coroa de espinhos. Eu sempre reflito sobre o sofrimento de Jesus. Chicotadas, tortura, feridas, cravos pregados nas mãos e, além de tudo, o deboche. Se diziam que ele queria ser rei, Pilatos mandou escrever seu suposto crime no alto da cruz. Para completar o deboche, os romanos resolveram colocar na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, que era, na verdade, uma paródia da coroa que era usada pelos sacerdotes judeus. Que em João, capítulo 19, a gente tem a seguinte explicação. Foi então que Pilatos levou Jesus e mandou que o flagelassem. E os soldados, tendo entretecido uma coroa de espinhos, colocaram-na na cabeça dele e puseram-lhe à volta uma capa de púrpura. E aproximavam-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E davam-lhe bofetadas. Foi no século IV, depois que o imperador Constantino oficializou o cristianismo, que sua mãe, Helena, liderou uma expedição histórica. Foi à Terra Santa em busca de lugares e objetos que a aproximassem de Jesus Cristo.
por essas pedras e por esses desertos, encontrou e resgatou o que seriam as verdadeiras relíquias da crucificação. Entre elas a haste da Santa Cruz de Jesus, os cravos usados para pregar suas mãos e a coroa de espinhos. Os evangelhos não contaram para a gente o que aconteceu depois da crucificação. Eu sempre fui levado a pensar que se Arimateia e Nicodemos e outros discípulos tiraram Jesus da cruz com autorização de Pilatos, foram eles que tiraram a coroa de Jesus, não deixariam ali um instrumento de tortura. Eu posso imaginar Nicodemos, por exemplo, pegando a coroa e dizendo: vou atirá-la para longe nesse Monte Calvário. Por outro lado, Arimateia, um sábio, um ancião, que inclusive fazia parte do Sinédrio, mais temperado, diz: Nicodemos, essa é uma relíquia de Jesus. Vá buscar a coroa, vamos guardá-la. Como é que a gente pode saber, né? Será que eles teriam realmente guardado com toda a preocupação que tinham naquele momento? Um instrumento de tortura que perfurou a cabeça de Jesus? Teriam colocado em algum lugar escondido no próprio túmulo de Arimateia? Como será possível, né, que uma coroa feita de plantas, espinhos, tivesse durado tanto tempo, mais de 300 anos até a chegada de Santa Helena? Será que de fato a coroa encontrada depois que Constantino aceitou o cristianismo era a coroa de Jesus? As menções mais antigas de que se tem notícia da coroa de Jesus depois de ter sido guardada como relíquia vêm de cristãos romanos, mais de 400 anos depois da morte de Jesus. Certos testemunhos históricos descreveram a Santa Coroa como a glória da cidade de Jerusalém. E foi justamente depois de Constantino e Santa Helena, quando a capital do Império saiu de Roma para a cidade de Bizâncio, rebatizada de Constantinopla, a atual Istambul, foi depois disso que a busca pelas relíquias perdidas proliferou, explodiu, movimentando os mercados de antiguidade de Jerusalém e promovendo a peregrinação. Mais relatos dessa época indicam que a coroa de espinhos continuava em Jerusalém, na Igreja dos Apóstolos no Monte Sião. A coroa só teria sido levada de Jerusalém a Constantinopla, então capital do Império Bizantino, mais de 1000 anos depois da morte de Jesus, em 1063. Antes da Sétima Cruzada, em 1238, o rei Luís IX, daqui da França, foi pessoalmente negociar a compra da coroa de espinhos com o imperador Balduíno II. Foram 2 anos de negociações, mas as relíquias eram fundamentais para o rei Luís IX. Ele queria ser o maior rei católico da Europa. Gastou metade do dinheiro de todo o ano da França para comprar 22 relíquias. Entre elas, os fragmentos da cruz de Jesus e a coroa de espinhos que teria sido usada por Jesus no momento da crucificação. Aquela que Pilatos mandou colocar em Jesus para torturar o mestre de Nazaré. A coroa que a gente vê nesse vitral, nessa igreja dedicada a São Luís. Depois de trazer o que se acreditava ser a coroa de espinhos de Jesus aqui para a França, o rei Luís IX foi canonizado no mesmo século em que morreu. O Papa Bonifácio VIII fez dele São Luís. Aqui nessa igreja, a 60 quilômetros de Paris, uma igreja dedicada a São Luís, a gente vê um quadro impactante sobre o momento de sua morte. O rei Luís, no leito de morte, no campo de batalha, cercado de cavaleiros, diante de uma fortaleza que a gente vê lá no fundo. Ele está em Cartagena, atual Tunísia, norte da África. Sua mulher, a rainha, consolada por um cavaleiro templário. Aos pés do rei, seu filho, Filipe, o futuro rei da França. E nesse momento, o rei sofre de uma disenteria. O rei foi contaminado no campo de batalha por uma bactéria e morreu como um guerreiro comum. No entanto, a cena retratada aqui na igreja mostra uma cerimônia real de despedida de um rei
que se tornaria santa. Mas onde foi parar a coroa? Onde ela ficou guardada por todos esses séculos? Bom, por algum tempo ao menos, ela ficou aqui. Para abrigar relíquias tão importantes, o rei Luís IX mandou construir essa obra-prima no mesmo complexo onde ficava o Palácio do Rei, a Sainte-Chapelle. Entra comigo. São 15 janelas de 15 metros de altura cada uma, num total de 1.113 imagens. 670 metros quadrados. São imagens estonteantes que contam a história da humanidade de acordo com a Bíblia judaica e com o Novo Testamento. A maior parte desses vitrais aqui ainda é original do século XIII. A Sainte-Chapelle, gente, foi construída com 2 andares independentes. O primeiro, embaixo, era usado pelos funcionários do Palácio Real. E esse segundo andar estonteante era exclusivo do rei e de seus convidados, com acesso direto pelos aposentos reais. Não foi por acaso que a Sainte-Chapelle se tornou um dos lugares mais importantes e visitados do mundo. Eu demorei um tempinho, mas acabei encontrando ela aqui, ó. Evidente, né? Bem no centro do altar. E isso nos dá uma pista. A coroa de Jesus ficava dentro de um relicário num prédio que parecia seguro ao lado da Sainte-Chapelle. Bem, ele parecia seguro. Durante a Revolução Francesa, no fim do século XVIII, a Conciergerie foi transformada numa prisão para prender aqueles que tinham sido condenados pelos revolucionários. Entre eles tem uma pessoa muito conhecida. Entre os detentos aqui esteve a rainha Maria Antonieta. Ela mesma, aquela que seria tão desconectada do povo que no meio de uma crise de fome teria dito: se eles não têm pão, por que é que não comem brioche? Quem sabe se Maria Antonieta disse isso mesmo? O fato é que ela foi morta cruelmente pelos revolucionários, guilhotinada. E é aí que a história do brioche se conecta com a coroa de espinhos. Durante a Revolução Francesa, o relicário onde ficava tudo que era relacionado a Jesus foi derretido. As relíquias desapareceram. A capela, a obra-prima construída por Luís IX, virou depósito de farinha e depois arquivo, funcionando para guardar os documentos do tribunal que até hoje fica aqui do lado, no mesmo complexo. E a coroa precisou mudar de endereço mais uma vez. Admirando essa obra-prima aqui da arquibancada que construíram depois do incêndio, fico imaginando como é que foi no século XIX, uns 200 anos atrás, quando trouxeram para cá a coroa de espinhos de Jesus. E olha que durante todo esse tempo, a relíquia ficou guardada no arquivo secreto, junto com os outros tesouros da igreja. Só era exibida aos fiéis uma única vez por ano, na Sexta-feira Santa. E pensar, gente, que foi numa Semana Santa que essa obra-prima quase deixou de existir. Você lembra? Foi em 2019, um incêndio destruiu grande parte do prédio de quase 1000 anos. A ação dos bombeiros foi rápida e heróica. Eles correram no meio das chamas e no meio da fumaça para salvar os tesouros da Notre Dame. E claro, a própria Notre Dame.
Além de uma túnica usada por São Luís, os bombeiros recuperaram um cravo que teria sido usado numa das mãos de Jesus, pedaços da Santa Cruz, que seria a verdadeira, e a coroa de espinhos. Agora, enquanto a Notre Dame é restaurada, a coroa de espinhos vem sendo exibida aos fiéis na igreja Saint-Germain-l'Auxerrois. Uma vez por ano, nas Sextas-feiras Santas, a coroa é venerada numa grande cerimônia, com representantes de diversas denominações cristãs. No centro do altar, num pedestal de ouro, a relíquia trazida ainda na Idade Média pelo rei Luís IX é apresentada aos fiéis emocionados. Por mais algumas semanas durante a Quaresma, a coroa é exibida outras vezes. Mas essa igreja não é segura para guardar um tesouro tão grande. Onde ele está, afinal? Pensa num lugar que guarda tesouros. Cenário de mistérios e grandes ficções relacionadas à religião. Eu não falei para vocês? Então, a gente está indo para lá. É aqui, gente. Ela está aqui. Depois de ter sido trazida de Jerusalém até a França pelo rei Luís IX, depois de sobreviver à fúria dos revolucionários no século XVIII, durante a Revolução Francesa, depois de sobreviver também ao incêndio devastador na Notre Dame aqui em Paris, a coroa de espinhos, aquela que a tradição diz ser a verdadeira coroa de Jesus, está aqui guardada 7 chaves nos cofres do Museu do Louvre. Mas como nem o famoso ladrão Lupin seria capaz de abrir esse cofre, quem quiser ver a relíquia de perto vai ter que vir a Paris na próxima Sexta-feira Santa. Aqui escondidinha, atrás do altar, eu encontrei uma Pietà que foi encomendada por uma fiel em agradecimento a Maria. E olha que interessante, justamente na igreja que agora recebe a que seria a coroa de espinhos de Jesus, a Pietà tem Maria retirando a coroa da cabeça do filho. A gente vinha pensando quem terá feito isso, se foi Arimateia, se foi Nicodemos, outro discípulo, se jogaram fora, se guardaram. Alguém também já imaginou isso? E assim surgiu essa lindíssima Pietà.